dia, pessoal. Espero que estejam todos bem, me ouvindo. Se tiver algum problema de som, por favor, me avisem. Eu sou Marcelo Demarzo, sou coordenador do Centro Mente Aberta. O Centro Mente Aberta tem várias ações. A ação de hoje é relacionada ao nosso grupo de pesquisa e também é uma disciplina da pós-graduação em saúde coletiva. Então, a gente faz essa ação como disciplina da pós em saúde coletiva da Unifesp e também abre como ação para a comunidade. Então, é uma disciplina aberta, tanto pelo Zoom como pelo Facebook, a gente transmite e retransmite para todos que quiserem seguir. E depois também fica aberto no nosso canal do YouTube. Então, quem ainda não está seguindo, né, nosso site é mindfulnessbrasil.com. Lá a gente tem os links para todas as nossas redes sociais, vocês podem nos seguir e depois vai ficar acessível essa atividade. Então, essa disciplina e essa atividade, ela é anual, ocorre uma vez por mês, e a gente já teve outras aulas, né, outros seminários, e a gente está recomeçando agora nesse semestre. A atividade de hoje, a gente sempre divide em duas partes. A primeira parte nós falaremos mais sobre a aplicação de Mindfulness para policiais, civis e militares, e para isso nós teremos a Sônia, a professora Sônia e o professor Marcelo Trombica, falarão sobre o assunto, né, em especial sobre o nosso projeto, que foi realizado com os policiais civis e militares, tanto de São Paulo como de Porto Alegre. E depois, na sequência, a gente falará sobre Mindfulness aplicado a atletas, ao esporte, e a professora Marlúcia, que é mestranda do nosso programa, vai falar sobre o tema, em especial também sobre o projeto de aplicação para o esporte paralímpico que a gente tem feito com a Botia Paralímpica. Lembrando que é um seminário científico, né? A nossa base é científica. Hoje é legal que, além da parte científica, a gente vai trazer também um pouco de como foi a experiência de campo, como é que foi realizado o projeto, quais foram as dificuldades, barreiras e facilidades. Então, dentro desses dois temas, Mindfulness para policiais e Mindfulness para atletas. Eu vou mutar todo mundo, para a gente não interferir no som da apresentação. E aí, vamos começar, então, pela Sônia e pelo Marcelo. Sônia e Marcelo podem dar um oi para o pessoal. Bom dia também a todos que estão nos seguindo pelo Facebook. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Então, legal. Nessa primeira apresentação, a gente vai começar pela fala, né, pela apresentação da Sônia, que vai trazer a experiência de campo, como é que foi a aplicação com os policiais, em especial em São Paulo, barreiras e facilidades. E depois o Marcelo vai apresentar também a sua experiência em Porto Alegre e os dados que a gente já analisou sobre o projeto. Então, por favor, Sônia. Mais conhecida como Soninha também. Posso compartilhar aqui alguns slides, Marcelo? Pode. Tá bom, vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, de poder estar aqui falando desse trabalho, que eu acho que é um trabalho bem importante que a gente vem desenvolvendo e que vem trazendo excelentes resultados para esse público. É um público que realmente precisa bastante desse tipo de treinamento, né? Então, falando aqui rapidamente, o nosso protocolo, que depois o Marcelo Trombica vai falar detalhadamente, é o MBHP, que é Promoção da Saúde Baseada em Mindfulness, e o maior foco é para o treinamento da melhora da qualidade de vida, da redução dos sintomas de depressão, de ansiedade e de estresse. Aqui já tem algumas fotos dos nossos treinamentos, aqui com o pessoal da Marinha, do Exército da Marinha, e aqui pilotos da Marinha também, tá? Então, algumas eu vou ilustrar um pouco as fotos para vocês irem acompanhando. Falando aqui das primeiras instituições a incentivar a prática de Mindfulness, inicialmente foi pela Marinha dos Estados Unidos, né, que inicialmente investia $2 milhões anuais para o treinamento de Mindfulness nas Forças Armadas, e também com policiais de Nova York, do Canadá, do Reino Unido, que já tem esse treinamento estabelecido, né, nas suas corporações.
No Brasil, a iniciativa veio pelo Mente Aberta, pela Universidade Federal de São Paulo, pelo Mente Aberta. Então, projetos com os policiais da Guarda Civil e militares, mais de 400 policiais civis e militares já passaram por esse treinamento, que iniciou-se em 2016 por uma iniciativa nossa, né? Nós é que fomos atrás desse público para passar por esse treinamento, para a gente desenvolver nossos projetos, né, de pesquisa também. E também a Marinha do Brasil está conosco desde 2018, desenvolvendo treinamentos ali para os seus oficiais, né? Então, falando só rapidamente do cenário da saúde física e mental dos policiais, já tem estudos falando do nível, né, de estresse crônico devido à exposição à violência, estressores operacionais e organizacionais, a propensão a suicídio entre 15 a 19 anos de experiência, muitos erros até administrativos em função de não ter um olhar equânime sobre as situações, então envolve a raiva e aí acaba cometendo erros, né, no seu trabalho. Falando aqui um pouquinho de estudos com os policiais, que já existem, né, alguns estudos com policiais, sobretudo no protocolo MBSR, né, que é a redução do estresse baseado em mindfulness, para quê? Com a intenção da melhora da atenção, da resiliência, da diminuição de estresse, de uma melhora da saúde mental, de melhora de sono, de qualidade de vida. Então, já existem estudos sobre isso, com esse público específico. Então, falando diretamente aqui sobre o Mente Aberta, sobre o treinamento para esse público, como é que funcionava, né? A princípio, nós fomos lá, essas instituições, fomos bater a porta e fizemos várias reuniões, negociações, ofertando o projeto, né, desse treinamento para eles. Depois, tinha uma divulgação maior, né, para toda a organização, e aí tinha uma adesão de interessados, né? Após isso, nós fazíamos uma entrevista inicial, uma avaliação desse candidato, né, ao treinamento, e aí existia uma inclusão ou exclusão do encaminhamento, que eu vou explicar um pouquinho melhor. E depois tinha um primeiro encontro, que era uma palestra de sensibilização, introdução ao tema, né, que, imagina, em 2016, hoje em dia já se fala mais sobre mindfulness, mas em 2016 não se fazia a menor ideia do que era isso, né. E aí a gente fazia uma palestra e já fazia a avaliação, né, da sua saúde mental, nesse primeiro encontro pré-intervenção, antes da intervenção. O Marcelo vai falar sobre isso. E depois tinha o treinamento em si, que é baseado em 8 encontros, né, uma vez por semana, de 2 horas. E aí era feita a avaliação pós o treinamento e a avaliação após 6 meses. Essa entrevista inicial, né, a intenção, ela não pretende formular hipótese diagnóstica, não era isso, era só avaliar a intensidade de sintomas depressivos, ansiosos e psicóticos. Então, visava ou encaminhamento para o treinamento para o grupo ou um encaminhamento externo, quando necessário. Isso era bem importante, né? A nossa combinado com essas instituições é que houvesse um caminho que fosse bem discreto com relação a isso, porque as pessoas que estavam, né, no nível maior de estresse ou de ansiedade, que não podiam participar do grupo, precisavam primeiro estabilizar o seu quadro clínico, para depois sim poder participar do treinamento, era feita de uma forma bem delicada, bem confidencial, para que não houvesse né, nenhum incômodo com relação ao participante, algum constrangimento, né, ou exposição do participante. Então, existia um protocolo específico para esse encaminhamento. Então, como vocês podem ver aqui, então, sintomas leves e moderados iam para os grupos de mindfulness e os sintomas graves, nós tínhamos um protocolo pré-estabelecido com a instituição para que eles pudessem ser encaminhados realmente de forma bem discreta. Então, os primeiros, em 2016, os primeiros grupos, né, de mindfulness foi lá na nossa unidade em Santo Amaro, na Unifesp. Lá tinha um auditório onde fazíamos esses treinamentos, né? Então, falando aqui um pouquinho já dos desafios, né? Quais eram os desafios? Primeiro, né, sobretudo na primeira instituição, que foi a Guarda Civil Metropolitana, era a resistência sobre o tema, as técnicas meditativas, que sempre achavam que podia ter uma conotação religiosa. Então, a gente teve que desmistificar muita coisa
para que eles pudessem realmente abrir as portas para nós, né? Sobretudo nesse tipo de corporação. Outra coisa foi nós conseguirmos colocar formadores de opinião no projeto piloto, porque era extremamente importante que todos os níveis hierárquicos soubessem do que se trata, para que pudessem dar suporte e apoio, porque senão não adianta estar ali no nível, dar um treinamento, e aí a parte de comando da corporação não estar disposta a facilitar esse tipo de treinamento. Então, isso foi bem importante para o nosso projeto. O treinamento também foi um grande desafio, que a princípio era meio que impositivo, e a gente disse que não poderia ser um projeto como esse, né, de um treinamento para autoconhecimento. É necessário a entrega, que pode até, inclusive, prejudicar um pouco o grupo, se a pessoa não está disposta a passar por esse tipo de treinamento. Então, realmente tinha que ser voluntário, optativo, não poderia ser imposto pela corporação. Então, a gente conseguiu depois realmente que isso fosse respeitado, né? Implementar isso dentro do horário de trabalho foi um grande desafio, porque esse público, eles têm turnos de 12 horas, eles trabalham muito. Então, se fosse fazer um curso fora do horário de trabalho, seria muito difícil conseguir implementar ou que houvesse participantes interessados. Então, a gente conseguiu fazer com que isso fosse colocado dentro do horário de trabalho deles. Que fosse um ambiente mais neutro e seguro. Então, a princípio, como era feito na Unifesp, eles se sentiam mais à vontade, eles estavam fora, né, da sua área de trabalho, e isso ajudou bastante, né? O deslocamento foi um grande desafio, porque dentro lá da Unifesp, que é lá em Santo Amaro, às vezes ficava muito distante para candidatos que tinham interesse em passar pelo treinamento, né? Então, São Paulo é muito grande, então tinha esse grande desafio de pessoas interessadas, policiais que queriam passar pelo treinamento, mas era muito longe do local de trabalho deles. E na Marinha foi a adaptação do protocolo, que é a nossa parceria, que até hoje, né, continuamos parceiros com a Marinha, mas eles estão lá no Rio de Janeiro, então, e eles queriam ter um maior número de participantes, de oficiais, então, parar um grande número de oficiais, né? Nos deslocarmos lá, a gente teve que adaptar um pouco o nosso protocolo para poder realmente implementar esse projeto lá na Marinha. Os facilitadores, né? Então, o grande facilitador para nós foi uma equipe dentro da corporação responsável pelo projeto, porque em alguns casos não tinha uma equipe responsável, então isso ficava muito solto e difícil, né, fluir, e esse treinamento a gente conseguir ter alguém que esteja lá participando, entendendo tudo, preparando tudo. Então, a Guarda Civil Metropolitana e a Marinha, eles têm uma equipe responsável pelos treinamentos de mindfulness lá dentro, né? Então, flui muito mais o fluxo todo. Muito interessante que, inicialmente, eles vinham para o treinamento de uniforme, com o uniforme. Então, eles vinham de colete, vinham, né, todos... E isso deixava eles muito no estado de alerta, porque eles têm que ficar no estado de alerta. E eu consegui convencer, né, a corporação que enviasse eles para o treinamento sem o uniforme, com roupas mais confortáveis. Então, por exemplo, na Polícia Militar, eles vinham com a roupa dele de esportes, né? Então, eles tinham uma roupa da própria corporação, mas era de esporte. E da Guarda Civil, eles dispensaram e eles vinham com as suas próprias roupas, mas roupas mais confortáveis. Isso ajudou a que eles ficassem numa entrega maior para o treinamento, né? Sair desse estado alerta. Foi bem interessante a mudança nesse sentido, por isso que eu coloquei aqui que foi um facilitador. Também o apoio do comando, então, inclusive, na Guarda Civil Metropolitana, o secretário, algumas vezes, agradeceu muito pelo projeto, pelo treinamento, então, ele estava ao par de tudo que está acontecendo, o secretário de Segurança Pública aqui do município de São Paulo. Na Marinha, os comandos também sabem desse treinamento, o apoio, então, o apoio é essencial, né, dos grandes comandos nessas corporações, o apoio é muito importante. E também um grande facilitador, isso já para a Guarda Civil, foi a ordem de serviço, a dispensa do trabalho, porque cada um tem a sua unidade de trabalho. Então, muitas vezes falam, olha, eu estou no treinamento, e o responsável, né? Não, mas hoje você não pode ir para treinamento, você tem tal função a fazer. Então, depois que criou-se essa dispensa com essa ordem de serviço,
todos tiveram que respeitar, né, que aquele dia, naquele horário, aquele oficial, né, aquele policial ia para o treinamento. Isso ajudou bastante para que eles pudessem participar. Então, aqui, a Guarda Civil, uma foto da primeira turma da Guarda Civil Metropolitana que passou pelo treinamento, e essa parceria nós estamos desde 2016, então já fazem 5 anos com essa parceria, com esse projeto, e então eles têm, como isso foi muito disseminado, isso já faz parte, né, da corporação deles, hoje em dia nós estamos lá dando aula no auditório do prédio da Segurança Pública, porque é um lugar mais central. Então, todos conseguem se deslocar das suas unidades de trabalho, é mais fácil do que era lá em Santo Amaro. Então, e aí tem uma lista, inclusive, de espera de pessoas que ficam aguardando a próxima turma. Então, sempre tem uma lista de espera com candidatos que têm interesse ao programa. Aqui é a foto da Polícia Militar, a primeira turma da Polícia Militar, que teve muito apoio do comando, mas ainda não abrangeu para a corporação como um todo, né? Na Polícia Militar ainda não conseguimos abranger isso, como na Guarda Civil, que é para a corporação como um todo, mas só para algumas unidades específicas de batalhão. Aqui é a Marinha do Brasil. Essa foto é da nossa palestra de sensibilização. Então, nós somos procurados pelo comandante para desenvolvermos o treinamento de Mindfulness para uma missão, isso são oficiais do Exército, da Marinha, para uma missão de paz na guerra na África. Então, ele queria que 500 oficiais que iam participar dessa missão de paz passassem primeiro pelo treinamento de Mindfulness. Mas depois esse projeto foi cancelado pelo governo, mas mesmo assim continuamos com o projeto para treinar oficiais da Marinha. A gente não parou com o projeto em função desse cancelamento. Então aqui o Marcelo Demars e eu estivemos lá dando esse treinamento para vários oficiais. Essa aqui é uma turma de pilotos e mecânicos, só que o foco aqui dessa parte de oficiais da Marinha com os pilotos, tinha um foco específico que era para redução de acidentes fatais. Por isso eles queriam passar por esse treinamento, para ter um maior nível de atenção, de consciência, também, lógico, com relação a estresse e ansiedade, mas o foco mesmo era a redução de acidentes fatais. Então, aqui é um momento que eles estão no treinamento também, então aqui também está todo mundo já com uniforme esporte. E aqui houve, desde 2016, uma grande visibilidade na imprensa e nas mídias sociais por ser um treinamento para policiais. Então, a revista Planeta, encontro com Fátima Bernardes, o Marcelo Demars ficou famoso, ele foi lá para Fátima Bernardes falar sobre o treinamento de Mindfulness. Tivemos entrevista ao vivo na TV Brasil, no jornal Repórter São Paulo, na CBN. Saímos na capa do Estadão, né, e foi em 2016 também, com a primeira turma da Polícia Militar, saiu na capa do Estadão. Então, olha, como vocês podem ver aqui, esse foi o primeiro grupo que passou pelo treinamento da Polícia Militar. E, para finalizar aqui, os relatos, né, ao longo desses anos todos, né, a gente percebe já a mudança em função dos relatos deles durante as sessões, que eram bem interessantes. Então, eles já relatavam uma diminuição de ansiedade, mais calmos, né, e em momentos desafiadores, isso eles traziam muito, como eles estavam se percebendo melhor e se tornando menos reativos quando estavam em perigo. Então, eles usavam muito esse termo, olha, eu estou aprendendo a agir diante das situações e não a reagir, que eu tenho uma consciência física, emocional e mental muito maior do que eu tinha. Isso foi dito por vários grupos, né? O reconhecimento dos benefícios, então, houve muitos relatos assim, olha, esse é o primeiro treinamento que eu acho que realmente é um treinamento para mim, para o meu desenvolvimento, para a minha saúde, para a qualidade de vida. Diminuição de ruminação, então eles sentiam um controle maior, né, para ir dormir, ou as preocupações, né, eles relatavam muito isso. E como em todos os grupos, uma dificuldade de manter as práticas, né, no seu dia a dia, esse desafio de manter a regularidade de práticas. Concentração era uma das primeiras coisas que eles relatavam, olha, estou me sentindo muito mais concentrado, focado,
e presente. Então, eram depoimentos também no final da capacidade de se controlar as emoções, de controlar a sua raiva, de ter maior equilíbrio, de se sentir mais saudável, né? Então, é só aqui para dizer o quão isso tem surtido efeitos muito positivos. Eu acho que é isso, de minha parte é isso, obrigado pela atenção. Eu vou passar aqui agora a bola para o Marcelo Trômica, e aí as dúvidas, né, perguntas que queiram fazer, eu estou aqui à disposição de vocês. Obrigada. Obrigado, Soninha. Agora a gente passa para o Marcelo falar da experiência também em Porto Alegre e com foco nos dados que nós obtivemos por meio da pesquisa. Vamos lá, Marcelo. Cheio de Olha, Marcelos hoje aqui. Bom dia. É verdade. Bom dia, Marcelo. Bom dia, a Sônia, também a Neuza, que está nos acompanhando de Porto Alegre, prestigiando Karen e outros amigos aqui, que eu estou bem feliz de ver. Então, estou muito alegre de estar compartilhando essa manhã com vocês. Uma das coisas, assim, tirando coisas boas dessa situação desafiante que a gente está vivendo, é a gente poder estar nos conectando aí de outras cidades e dividindo experiências. Então, contar um pouquinho da história desse projeto a partir também um pouco da minha história. Lá em 2015, eu estava atendendo a psiquiatria, saúde mental da Polícia Civil de Porto Alegre e me sentindo muito impotente no atendimento dessas pessoas, presenciando altos níveis de sofrimento, de transtornos psiquiátricos, ansiedade, depressão, alcoolismo, estresse pós-traumático, né? E a gente tinha lá na época um serviço de saúde mental relativamente pequeno, a gente não conseguia dar conta realmente da demanda do estado com 5.000 policiais civis no Rio Grande do Sul. E eu tinha terminado há pouco a formação no Mente Aberta como instrutor de Mindfulness e tinha a intenção de realmente poder aplicar com eles, né? Comecei aplicando e até que em um determinado momento eu resolvi parar e me perguntar o que eu estava fazendo, se tinha evidência, e atrás um pouquinho da literatura e, para minha surpresa, encontrei muito pouca coisa de mindfulness com policiais, né? Como a Sônia comentou ali, né? Realmente muito mais com nível do exército americano, onde começou. E aí eu tinha intenção de iniciar o doutorado na época e várias coisas alinharam, né? Eu fui conversar com a professora Neuza, do Departamento de Psiquiatria da URGS, com o professor Marcelo, da Unifesp, e a gente conseguiu alinhar, foi uma sinergia muito bacana, várias intenções. A Sônia estava também em contato com a Guarda Civil e a gente conseguiu, então, bolar um projeto de pesquisa alinhando todas essas intenções, e a Sônia já contou um pouquinho, a gente, desses 400 policiais, né, que a Mente Aberta já fez o treinamento, então em torno de 80, 85, eu acredito, entraram dentro do projeto de pesquisa, né, que foi então um ensaio multicêntrico, né, em Porto Alegre e em São Paulo. Então eu vou também compartilhar alguns slides. Vocês conseguem enxergar? Estão conseguindo ver? Eu só estou enxergando o Marcelo aqui para mim. Marcelo, faz um ok se vocês estão conseguindo ver. Ótimo. Perfeito, obrigado. Então, a gente chamou esse estudo de o estudo POLICE, né, que seria o Impact of a Mindfulness-Based Intervention on Burnout and Quality of Life in Police Officers. Né? Então, esse é o nosso grupo de pesquisa que a professora Neuza coordena, que é o ICOL, né, que é Inovações e Intervenções em Qualidade de Vida, junto, né, com Mente Aberta da Unifesp.
A gente iniciou lá em 2016, eu acredito, esse projeto. Aqui, ratificando um pouco do que a Sônia já introduziu, né? Meus slides não são tão bonitos quanto dela, mas só enfatizando realmente o alto nível de estresse, tanto do ponto de vista de militares quanto policiais, vários trabalhos, sempre mostrando eles entre o top 5 aqui, né? De níveis de estresse, a gente pode pensar em depressão também, níveis em torno de um trabalho que a gente revisou que mostrou a prevalência de depressão é o dobro entre especialmente policiais do que a população em geral. O suicídio é uma coisa que realmente nos preocupa bastante, principalmente porque eles têm arma, né? A gente tem que afastar muito essas pessoas pelo risco, então a gente tem em torno de 6 vezes maior índice de suicídio através de um trabalho de policiais que na população em geral. Tem um dado norte-americano mostrando que mais militares morrem de suicídio do que na atividade de combate. Mesma coisa se repete também na polícia americana e também aqui no Anuário de Segurança Pública de 2019 no Brasil, mais policiais perdendo a vida por suicídio do que em operações. Burnout também é uma coisa que a gente vê muito, um trabalho mostrando em torno de 1/3 dos policiais preenchendo critérios para burnout. E aqui, especificamente no Brasil, né, com altos níveis de criminalidade, em 2018, quando a gente estava fazendo alguns desses grupos, eu fui revisar, Porto Alegre apareceu como a 10ª cidade com maior nível de criminalidade no mundo, e São Paulo, 13ª. Não sei se é uma boa ou má notícia, mas Porto Alegre desbancou São Paulo. Então, Porto Alegre agora é 13ª em 2020, e São Paulo é a 22ª. Não sei se a gente melhorou ou outras pioraram. Aqui, quando a gente foi revisar lá, então, em 2016, para nossa surpresa, né, realmente tinha muito poucos estudos, então vou fazer uma breve introdução aqui, já que é um seminário científico, corroborando um pouquinho do que a Soninha já colocou, né. Havia um estudo publicado pelo grupo lá da Pacific University, do Michael Christopher, lá de Oregon, com 43 policiais. Foi um estudo, um protocolo chamado MBRT, que é Mindfulness Based Resilience Training, que é uma adaptação do MBSR para o contexto de estressores da polícia, somente com uma avaliação pré-pós, né, mostrando, então, o primeiro trabalho realmente de mindfulness com policiais, mostrando diminuição de índices de estresse, burnout, melhora da regulação emocional. E militares, então, já tinham um pouco mais de evidência científica, 2 trabalhos randomizados, esse do Poluzny e do Kearney, mostrando diminuição de TEPT, né, que é algo bastante prevalente, que eles se preocupam bastante lá, né, dentro dos veterans, né, e 3 trabalhos pré-pós, sem grupo controle, com N's relativamente pequenos, aqui vocês estão vendo, mostrando, então, alguns resultados positivos em termos de variáveis de saúde física e mental. Então, a gente se propôs a ser o primeiro ensaio clínico randomizado para avaliar os efeitos, então, de uma intervenção de mindfulness em desfechos de saúde para policiais. Ao longo desse trabalho, em 2018, saiu o primeiro ensaio randomizado, que foi bem bacana, que foi desse mesmo grupo do Michael Christopher, que eles randomizaram 61 policiais para mindfulness ou um grupo controle, e eles acharam diminuição da reatividade ao estresse, diminuição de agressão, e bem bacana também diminuição do cortisol salivar, que é um marcador fisiológico de estresse. Porém, no follow-up deles, de 3 meses, eles não encontraram os resultados persistentes, só no pós-intervenção. Ano passado saiu um trabalho bem legal também do grupo lá do Richard Davidson, lá de Wisconsin, mostrando a diminuição de sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, de PTSD, após o treinamento em mindfulness. E, recentemente, um trabalho bem elegante de um grupo na Alemanha, mostrando também que o programa de mindfulness, também um ensaio randomizado, mostrando que o programa de mindfulness diminuiu alguns desfechos de saúde, e bem legal, eles mediram a variabilidade da frequência cardíaca, que é um marcador de resiliência e estresse, de saúde, que mede o equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático,
mostrando que o programa de Mindfulness conseguiu aumentar a variabilidade da frequência cardíaca comparado com o grupo controle. Então, eu tentei resumir nesse slide aqui alguns achados que a gente tem da literatura. Eu coloquei em verde aqui, pessoal, os achados positivos, e em vermelho, achados negativos, né? E esse aqui que está com duas cores, só para me explicar para vocês. Por exemplo, esse trabalho do Christopher que eu falei, ele achou, por exemplo, desfechos positivos em estresse na pós-intervenção, mas no follow-up de 3 meses, os resultados não se sustentaram. Então, burnout, a gente tem alguns trabalhos com desfechos positivos. Aqui eu estou incluindo tanto militares quanto policiais, pessoal. Então, desfechos mistos aqui para sintomas depressivos, para sintomas de ansiedade, alguns trabalhos com resultados positivos. Transtorno de estresse pós-traumático, 3 trabalhos com desfechos positivos. E aqui, qualidade de vida, 4 trabalhos, todos eles com militares. O nosso primeiro trabalho a avaliar esse desfecho em termos de policiais também, com resultados positivos. Então, está aqui a publicação do nosso protocolo de pesquisa, depois a gente pode disponibilizar para quem tiver interesse em ler. Aqui está o protocolo do MBHP, a gente não vai ter tempo aqui de esmiuçar um pouco o protocolo, mas certamente vocês vão ver ao longo da disciplina, se é que já não foi visto. Mas são 8 sessões, é um protocolo criado pelo Marcelo, em parceria com então, pelo Mente Aberta, a Unifias em parceria com a Universidade de Zaragoza. São 8 sessões, é uma adaptação do MBSR para o contexto da cultura e da saúde dos países de cultura latina, né? E como a Sônia enfatizou, então, as sessões sempre eram em horário de trabalho. E a gente teve foi bem bacana de ver assim como eles vinham, né? A gente analisou esses dados para a primeira publicação dos resultados. Mais de 80% dos policiais vieram a no mínimo 4 encontros e mais de em torno de 70% vieram a no mínimo 6 dos 8 encontros. Seguindo os guidelines de boas práticas de mindfulness, como a Sônia já falou, a gente excluiu, então, policiais em fase aguda de transtornos psiquiátricos, né? Então, perdão, estavam em episódio atual de depressão maior, ou para pessoas com transtorno de humor bipolar, estavam em fase de mania e hipomania, ou história de síndrome psicótica, eles não entravam. A gente excluiu o transtorno por uso de substância nos últimos 12 meses, com exceção de tabaco, se havia risco de suicídio, ou se eles já tivessem participado de um programa de mindfulness, eles também não entravam nesse protocolo. Vocês estão vendo nesse slide os desfechos que a gente avaliou em 3 tempos, né? Então, isso foi bem legal, a gente seguiu esses policiais por 6 meses, né? Então, eles eram avaliados antes da intervenção, né? No tempo 0. O tempo 1 era após a intervenção, após 8 semanas, e o tempo 2, depois de 6 meses. Os desfechos primários da pesquisa foram qualidade de vida e sintomas de burnout, aqui em verde. Em laranja, vocês estão vendo outros desfechos, como estresse, sintomas de ansiedade e depressão, bem-estar mental, subtipos de burnout e religiosidade. E em azul, vocês estão vendo alguns mecanismos que a gente se propôs a estudar que poderiam influenciar, então, a mudança nesses desfechos. Então, aqui a flowchart do nosso estudo, 194 policiais inicialmente candidatos, 170 foram arrolados para o grupo de mindfulness, o protocolo MBHP ou a lista de espera. Eles eram avaliados novamente após 8 semanas e novamente após 6 meses, né? Então, no final de 6 meses, 121 dos 170, então em torno de 70% preencheram nossos questionários de follow-up. E legal que a gente sempre tentou oferecer, mesmo para aqueles que caíram na lista de espera, que eles também pudessem receber a intervenção depois que a pesquisa terminou. Já passando aqui para alguns resultados, pessoal.
Então, a idade média dos policiais que participaram dessa pesquisa, que era a Polícia Civil de Porto Alegre e a Guarda Civil, aquele primeiro grupo que a Sônia relatou em São Paulo, 42 anos. Isso aqui é importante, 75% praticamente da amostra eram mulheres. Uma coisa que chamou bastante nossa atenção. Mais de 90% com educação superior. A gente também tentou discriminar que tipo de policiais eram esses. Então, em torno de metade deles tinham um trabalho que a gente chamou de interno, que eles trabalhavam mais no administrativo, ou o contato com a população era dentro das delegacias, e em torno de metade tinham sua atividade realmente em termos de operações e na rua. Compartilhando com vocês alguns resultados de uma análise da baseline. Então, aqui é a escala do Rocol-Breft de qualidade de vida. Essa escala ela é dividida em 4 domínios de qualidade de vida. O domínio de saúde física, em azul; em laranja, o domínio psicológico; em cinza, o domínio de relações sociais; em amarelo, o domínio ambiental. Chamando atenção aqui para a escala de descentramento, Experience Questionnaire, que mede a habilidade, algo que a gente desenvolve ao longo dos programas, que é a habilidade de se relacionar com os pensamentos e sentimentos como eventos mentais objetivos e transitórios. A MAS, que é a escala de Mindfulness, e essa aqui é a escala de autocompaixão, né? Então, bem legal esse achado, que as pessoas que tinham mais descentramento no baseline, que eram mais mindful e mais autocompassivas, elas já relatavam maiores níveis de qualidade de vida em todos os seus domínios, especialmente no domínio psicológico, aqui em laranja. Aqui parecido para burnout, então, né? Essa escala de burnout separa em 3 dimensões, né? Então, em azul, a dimensão da exaustão emocional, e em laranja, o cinismo ou a despersonalização, que tem a ver com aquela ideia da diminuição de empatia, de conexão com as outras pessoas, e em cinza, a eficácia ou a realização profissional. Então, aqueles policiais no baseline que tinham mais capacidade de descentramento, que eram mais mindful e mais autocompassivos, eles já relatavam, então, menores níveis de exaustão e cinismo e maior senso de realização profissional. Essa aqui eu separei, eu acho que é a principal tabela com resultados do nosso trabalho, do que a gente já tem até agora. Vocês podem ver aqui a escala de qualidade de vida e os seus domínios, a escala de ansiedade, depressão e de religiosidade. E aqui vocês estão vendo os dados comparando o grupo MBHP com a lista de espera na pós-intervenção e no follow-up de 6 meses. Então, a gente encontrou, vocês estão vendo em asterisco, e aqui os respectivos P's, né? Então, tudo que está com asterisco são aqueles achados que a gente encontrou diferença significativa entre os grupos, né? Então, todos os domínios de qualidade de vida, realmente, quem participou do programa de Mindfulness, a gente encontrou, tanto na pós-intervenção quanto no follow-up, maiores níveis quando comparados à lista de espera. E o legal é que vocês estão vendo nessas colunas aqui, não sei se dá para ver essa aqui, mas o D de COI, né? Então, a magnitude do efeito, o tamanho de efeito foi bem importante aqui, por exemplo, o domínio psicológico, a qualidade de vida, tamanho grande, né? Tanto no após quanto no follow-up. Na verdade, não estou vendo aqui no follow-up, agora eu consigo ver. Estou mudando aqui a imagem. Quase grande aqui, 0,72 no follow-up. Aqui é bem importante, né? A ansiedade, tamanho de efeito moderado, tanto no pós quanto no follow-up. Sintomas depressivos, acho que vale a pena lembrar, né, pessoal, isso aqui é um grupo não clínico, então são sintomas de ansiedade, sintomas de depressão e não o transtorno de humor. Tamanho de efeito grande no pós-intervenção e moderado no follow-up. E aqui a escala de religiosidade, os seus 3 subtipos, né? Então, religiosidade organizacional, que tem a ver com
a pessoa frequentar, né, os cultos, religiosidade não organizacional, que é a religião na esfera privada, então a pessoa ter rezas ou ler a Bíblia, escrituras, e a intrínseca, que tem a ver com o grau de importância da religião na vida da pessoa. A gente encontrou aqui um tamanho de efeito pequeno na pós-intervenção, então as pessoas que participavam do programa de Mindfulness comparado com lista de espera tinham aumento da religiosidade não organizacional ou privada, porém esse efeito não se manteve ao longo do follow-up. E vocês devem estar curiosos também em relação aos outros desfechos que eu descrevi. A gente tem alguns dados preliminares mostrando que o grupo de Mindfulness comparado com lista de espera também reduziu algumas dimensões de burnout, principalmente a dimensão da exaustão emocional e o estresse. Aqui eu achei interessante trazer também um pouco dos mecanismos de Mindfulness. A gente encontrou um efeito mediador da autocompaixão. Então, a mediação tenta avaliar como e por que uma intervenção é eficaz e, então, realmente, a melhora em todos os domínios que vocês estão vendo aqui da qualidade de vida se deu através do aumento da autocompaixão, que é interessante a gente pensar que os policiais eles têm um ambiente super duro, super rígido, e eles estão expostos à violência, a situações incontroláveis, e eles exibem altos níveis de culpa, de raiva, de vergonha, de isolamento, de pensamentos autocríticos. Então, não é difícil a gente entender por que a autocompaixão teve esse efeito mediador, como já outros estudos de mindfulness já sugerem, né, esse efeito. Então, chegando no final da apresentação, alguém reconhece quem é essa pessoa aqui? Então, esse aqui é o Derek, acho que é Chauvin, alguma coisa assim, que é o policial que matou o George Floyd. Esse é um tema que está bastante quente, vamos dizer assim, nesse momento. Eu achei que valia a pena trazer, até daqui a pouco a gente pode discutir um pouco isso, né? Mas acho que é inevitável a gente se perguntar se talvez o Derek tivesse menores níveis de estresse ou tivesse participado no programa de Mindfulness, se poderia ter tido algum tipo de comportamento diferente, né, naquele episódio. Trazendo algumas perspectivas futuras, aqui o Reino Unido sempre pioneiro, né, sempre na frente no Mindfulness. Esse aqui é o UK College of Policy. Então, desde o ano passado, eles oferecem um programa de Mindfulness online para policiais da Inglaterra e do país de Gales. Aqui, complementando o que a Soninha já falou do impacto social da divulgação do nosso projeto no Estadão, né? A prática de atenção plena ajuda a controlar a ansiedade e depressão. Equilíbrio e saúde, meditação mindfulness ajuda de policiais a dependentes químicos. Aqui uma entrevista que a Sônia deu, com mindfulness os policiais passam a agir e não reagir. Então, aquela ideia da resposta consciente ao invés da reação, né, que a gente vê nos protocolos, que seria o oposto da impulsividade. Aqui uma foto de Porto Alegre, e essa foto acho que a Sônia já mostrou, de São Paulo. E eu vou, chegando no final da apresentação, compartilhar com vocês 2 relatos que eu acho bem bonito. Um deles é de uma pessoa que participou do programa e que teve o diagnóstico de câncer durante o programa de Mindfulness. Uma policial, 47 anos, e ela disse o seguinte: quando recebi o diagnóstico de câncer, pensei que o Mindfulness tinha chegado tarde para mim. Mas hoje sei que chegou na hora certa, pois aprendi muitas coisas.
Aprendi que adoro caminhar pisando em folhas secas e ouvir seus estalidos. Que amo os sons dos sabiás, ver as crianças indo e voltando das escolas. E como existem flores e folhagens diferentes nos jardins. O Mindfulness tem me ajudado muito. Estimulo meus colegas policiais a praticarem, porque mesmo que alguns achem que estão perdendo tempo, estão, na verdade, ganhando qualidade de vida. E aqui eu achei também uma poesia da Cherry Maples, que é uma policial americana. Obrigado, Marcelo. E também fundadora do Center for Mindfulness e Justiça. Então, uma pessoa que tem, né, essa visão tanto de policial quanto uma praticante de mindfulness, e que traz essa dimensão também ética e da missão do policial. Esse poema diz o seguinte, eu vou fazer uma tradução livre para o português aqui. Inspirando, eu sei que mindfulness é o caminho para a paz. Expirando, eu sei que a paz é o caminho para mindfulness. Inspirando, eu sei que a paz é o caminho para a justiça. Expirando, eu sei que a justiça é o caminho para a paz. Inspirando, eu sei que o meu dever é prover segurança e proteção para todos os seres. Expirando, eu me sinto com humildade e honrada do meu dever como um oficial da paz. Inspirando, eu escolho mindfulness como o meu escudo e compaixão como a minha arma. Expirando, eu aspiro a trazer amor e compreensão a todos aqueles que eu sirvo. Então, obrigado, Marcelo. Encerrando, eu queria agradecer a atenção de vocês, agradecer especialmente a professora Neuza, o professor Marcelo, por acreditarem nessa ideia, pela confiança e tantas oportunidades que tem me aberto. A Sônia aqui, né, desde o início, quando a gente começou com essa ideia, a gente fez um Skype, eu me lembro até hoje, engraçado, aí 4 anos depois a gente está aqui. Foi uma pessoa fundamental, realmente, nesse projeto de pesquisa e que está dando seguimento com novos projetos em São Paulo. E, enfim, uma série de pessoas aqui que eu não vou citar, obviamente, mas que doaram aí o seu tempo de forma voluntária por acreditarem realmente nesse projeto. E as instituições aqui, né, inclusive com contribuição de financiamento, que é importante a gente enfatizar também, né, a URGS, a FIP, as Hospitais Clínicas, o Mente Aberta, o Unifesp, CAP e CNPq. Então, eu vou tirar aqui a minha tela e vou passar a bola para o Marcelo para ele coordenar. Não sei como é que se a gente vai ter tempo, mas dar o seguimento para alguma discussão, algumas perguntas, como funciona a disciplina aqui. Obrigado, Marcelo. Salva de palmas para o Marcelo e para a Soninha, né, e para todos que estiveram envolvidos nesse projeto. Realmente é um projeto emocionante, né? Esses relatos são os mais significativos para a gente. E além de ser um projeto de pesquisa, né, muito além de ser um projeto de pesquisa, é um projeto de levar para a comunidade, né, em especial para os policiais, para os oficiais, essa possibilidade, né? Como bem o Marcelo falou, esse tipo de intervenção pode fazer diferença ali na ponta, né? Para as pessoas, para os policiais, né? Que a gente às vezes tem uma visão pejorativa, né, do trabalho deles, e são pessoas como nós, que temos os mesmos, né, as mesmas dificuldades e nem sempre têm as ferramentas necessárias para lidar com o estresse. Então, sem negar os problemas, né, que a gente enxerga no dia a dia, esse caso que o Marcelo trouxe,
mas a nossa aposta é que se essas pessoas, né, como todos nós se tivermos as ferramentas adequadas, a gente pode melhorar a resposta ao estresse e prevenir casos tão graves como esse que a gente enxergou e tem enxergado no nosso dia a dia, tanto no nosso país como em vários. E esse projeto, né, além dessa questão social que é fundamental e a mais importante, também traz a questão da pesquisa, que é fundamental, né? Então, a gente poder mostrar com dados concretos que realmente funciona, e isso pode incentivar positivamente que tipos de intervenções como essas, né, tanto ofertadas por nós ou por outros centros, possam entrar de maneira mais sustentável nas corporações, né? Quando a gente tem dados de pesquisa, isso é facilitado, tanto no Brasil como no exterior. Então, mais uma vez, obrigado, né? Como o Marcelo mostrou, né, ninguém faz nada sozinho, são dezenas de pessoas envolvidas para que a gente possa apresentar isso agora. E lembrando que cada dado desse, né, vem dos cursos de 8 semanas, que são 16 horas pelo menos, né, de contato com as pessoas, mais o preparo, mais toda a formação. Então não é simples, né, chegar aqui para apresentar os dados, tudo, né, nesses 4 anos, como o Marcelo falou. A gente tem um tempinho para as perguntas, comentários de vocês, né, em torno de 5 minutos, não é muito tempo, mas dá para vocês fazerem as perguntas, eu passo para o Marcelo e para a Soninha. Só mais simples aqui, Marcelo, pediram para você repetir o nome da autora do poema que você recitou, depois você pode pôr aqui no chat também. Parabenizando o trabalho. Houve aqui, quem quiser mandar mais perguntas pelo chat, ou quiser abrir o microfone, fiquem à vontade. Mas teve uma pergunta ainda durante a apresentação, da Dani Miscalo. É possível nessa população correlacionar o suicídio ou a ideação suicida com os níveis de burnout, ou estaria mais relacionado à depressão ou outras condições psiquiátricas? Então, fique à vontade, Marcelo e Soninha. Pode repetir, Marcelo, desculpa. Ela está perguntando se se isso que você comentou, né, e a gente já tem comentado, a Soninha também, esse aumento, né, da vulnerabilidade ao suicídio entre policiais está mais relacionado ao burnout, ou à depressão, ou alguma outra condição psiquiátrica? Acho que eu posso começar, talvez a Soninha possa complementar. A gente revisou algumas coisas para um artigo que a gente enviou recentemente para publicação e mostrou uma correlação bem importante do suicídio com depressão e ansiedade, principalmente. Principalmente a depressão. E quando a depressão está associada à ansiedade, aumenta ainda o risco, né? Então, eu acredito que o principal fator associado ao suicídio desses transtornos que a gente comentou seja realmente os transtornos de humor, né? Legal, obrigado. Não sei se a Soninha quer complementar. Lembrando que o burnout tem, né, correlação, solapamento com sintomas de depressão e ansiedade. Pode falar, Soninha. Não, eu acho que é isso mesmo, né? E uma coisa que a gente percebe, porque é muito eles trazem uma carga imensa com relação, eles se sentem extremamente injustiçados pela população, isso é uma coisa que eles falam muito, então é um trabalho muito difícil, onde eles colocam a própria vida em risco, mas se sentem, às vezes, injustiçados, não só pela população, mas pela própria organização. Tem umas relações difíceis, né, organizacional, familiar, muitas vezes. Então, isso é um peso muito grande, né? Então, e a melhora disso no treinamento de mindfulness é impressionante, porque eles relatam muito uma melhora relacional, não só com a organização, mas com a família, consigo mesmo, socialmente. Então, é bem interessante. É isso. Obrigada. Vou encerrando aqui o período de perguntas, né? Depois a Soninha e o Marcelo podem deixar também os contatos aqui, e quem quiser entrar em contato com Mente Aberta, comigo diretamente.
Mas teve mais 3 perguntas, vou fazer ao mesmo tempo, aí vocês fazem já os comentários finais, Trombica e Soninha, para a gente não entrar no espaço da Marlúcia. Então, está perguntando se a adesão também, em relação à adesão maior entre as mulheres, se isso aconteceu em São Paulo e em Porto Alegre, né? E por que vocês acham que as mulheres aderem mais? A outra pergunta é por que foi incluída a variável religiosidade no estudo? E se os policiais, eles têm uma tendência a terem mais benefícios por serem uma população de risco, né, e vulnerável, do que as pessoas em geral, se eles se beneficiam mais por estarem mais sob condições extremas. Conseguiram decorar as 3? Eu posso começar e passo a bola para a Sônia depois. Eu acho que, como a Sônia falou, é um programa aberto, então as mulheres, como em tantas pesquisas de mindfulness como de saúde em geral, as mulheres aderem mais às pesquisas e têm interesse em cuidar mais da saúde. Então, elas procuraram voluntariamente mais, isso foi nos 2 centros, e mesmo que a maioria dos policiais sejam homens, né? Então, isso é um dado interessante. Em relação a... Qual era a segunda, Marcelo? A questão da religiosidade. Por que a gente incluiu essa variável? Então, esse é um interesse realmente dos pesquisadores envolvidos, né? Do Marcelo, da Neuza, meus, de outras pessoas também, que realmente a gente tem estudado a espiritualidade, né? Religiosidade. E em relação a... Por que mostrou, né? A gente achou, né? Isso é bem legal, por exemplo, para vocês terem uma ideia, uma das escalas da RADS ali de ansiedade, o ponto de corte para um transtorno de ansiedade é 8, né? E a gente teve em média 7,06, se eu não estou enganado, né? Então, realmente é uma população, embora uma população não clínica, uma população com altos níveis de ansiedade e com uma qualidade de vida baixa. A gente até comparou com outros cortes, né, de qualidade de vida e realmente eles pontuaram menos, né? Então, a gente pode pensar no efeito chão, né, que eles tinham mais a ganhar com o programa que outras pessoas que não tivessem tanto sintomas ou tanto prejuízo na qualidade de vida. Então, acho que isso explica um pouco por que a gente encontrou, inclusive, tamanhos de efeito grandes comparado com outros trabalhos, né, de policiais nos Estados Unidos, por exemplo. Legal. Soninha, quer não sei se quer complementar? Rapidamente, né? Acho que o Marcelo já respondeu tudo, e isso nas próprias corporações, eles relatam muito que os policiais homens têm grande dificuldade de pedir ajuda, eles vão ao limite, e só quando a coisa já está muito, muito feia é que eles acabam indo pedir ajuda. Então, isso é real, né? E realmente é mais perceptível, porque é uma população mais vulnerável, mas eles também percebem com esse treinamento o quão diferença pode fazer na vida deles e o quão é importante continuar praticando. Só isso para complementar. Obrigada. Legal, agradeço, né? Mais uma vez, né? Primeiro por todo o projeto, toda a dedicação, né? Da Soninha, do Marcelo, das outras pessoas. A professora Neuza estava aqui também, não sei se ela ainda está, que é a orientadora, né, a outra pesquisadora principal. Ela está aqui, não sei se ela quer comentar. Oi, Neuza, quer fazer algum comentário? Só coraçãozinho para uma... Foi fundamental também todo o processo, né? Foi orientadora do Marcelo, especialista em qualidade de vida. Então, várias pessoas participaram. Então, queria agradecer todo esse empenho, né, para que a gente chegue aqui. Ainda, né, estamos acabando as análises, começando as publicações. Em breve teremos mais dados. Quem sabe faremos outra apresentação dessa no futuro. E também, né, acho que eles deixaram os contatos aqui. Também, se quiserem entrar em contato conosco, qualquer outra dúvida que não deu para a gente abordar, ficamos à disposição. Então, muito obrigado, Soninha, muito obrigado, Marcelo. Obrigada. A gente tem agora a segunda parte do nosso seminário, que vai ser a abordagem para atletas. Eu vou pedir 2 minutinhos, acho que quem quiser esticar as pernas, né, tomar uma água, só até a Marlúcia subir a aula aqui, a gente já começa em 2 minutinhos, então. Não fujam, voltem em 2 minutinhos.
Oi, Marlúcia, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bom? Vamos só deixar pronto, a gente já começa em 2 Legal. minutinhos, então. Tá. Ok? Acho que tá legal. Vamos esperar, então, mais 1 minuto a gente começa, ó, pessoal, se organizar. Vamos dar início, então, a essa segunda parte do nosso seminário. A gente vai tocar no tema de Mindfulness aplicado ao esporte, aos atletas. A Marlúcia vai fazer essa parte, né? A Marlúcia é psicóloga, ela é mestranda do nosso programa, tem liderado o projeto com os atletas paralímpicos na modalidade de bote. Ela vai apresentar o tema de maneira geral e também trazer a experiência desse nosso outro projeto. Então, obrigado, Marlúcia. Fica à vontade para começar a sua apresentação. Olá, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, participar dos seminários avançados em Mindfulness. Eu agradeço ao meu professor Marcelo Demários pelo convite, pela orientação desse projeto e à Unifesp por essa oportunidade de termos uma aula aberta, né? E hoje, né, vou contar para vocês um pouco da nossa pesquisa com Mindfulness para atletas. Seria o caso da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica, a quem a gente agradece, né, pela disponibilidade de nos receber. Aí já faz 1 ano que a gente está fazendo esse trabalho. Em especial, quero agradecer ao coordenador da seleção, o Moisés Fabrício, né, que foi papai aí semana passada, dar os parabéns para ele, e a esses atletas, né, incríveis que representam o nosso país. Então, o que a gente verifica no trabalho com atletas é essa pergunta: o que é mindfulness? É uma constante, né, a questão de que é um estado mental. E principalmente a autorregulação da atenção para a experiência presente. Então a gente se surpreende, né, com essa surpresa deles. Eles acham incrível, né? Nossa, essa atenção para a experiência presente. Porque, né, o foco geralmente é no resultado, é na competição, é no próximo passo. Então é algo aí que nos chama bastante atenção. E o fato de que esse estado mental ele pode ser treinado com o uso de práticas específicas, que é o treinamento que nós oferecemos para eles. Então, aqui, sobre o que é mindfulness ainda, essa questão de que é uma técnica ao alcance de todo ser humano, que não precisa, para praticar o mindfulness, a gente não precisa de nenhum outro recurso, além da respiração do próprio corpo. Isso para o atleta, né, ele passa muito tempo aguardando, né, na espera, ou em concentração, ou na logística das competições. Então, é algo que também é surpreendente para eles. E aí a gente chega nessa definição do Kabat-Zinn, né, sobre os componentes de mindfulness, que é a capacidade de prender a atenção em sensações corporais, experimentadas momentaneamente, percepções acústicas e visuais, emoções ou pensamentos,
e observadas de uma maneira receptiva e compassiva, sem reagir automaticamente ou elaborar sobre elas. Então, a gente traz aí alguns modelos, né, que explicam esses componentes. A gente tem aí até o final do dia, não, né? É só 1 hora, né, que temos de conversa. Então, eu vou destacar aqui para vocês o modelo de Shapiro. Esse construto de Shapiro, simples e compreensível, reflete os componentes centrais da prática formal da atenção plena, né, que é a intenção, atenção e atitude. Então, esses componentes são aspectos entrelaçados de um único processo cíclico, que ocorre simultaneamente, na verdade. Então, Shapiro vai falar, né? Mindfulness é este momento, este processo, momento a momento. Então, assim, a intenção é o componente crucial da prática de mindfulness. Para o atleta, né? Então, se o técnico manda, né, digamos assim, como até foi abordado na apresentação anterior, se vem esse comando, não, você tem que fazer, é algo complicado, é algo aí que é uma dos nossos desafios. E o que o Kabat-Zinn fala, né? A sua intenção prepara o cenário para o que é possível. Elas lembram você de momento a momento por que você está praticando em primeiro lugar. Prestar atenção, né? Ela envolve a observação da experiência interna e externa. Então, aprende-se a atender ao conteúdo da consciência momento a momento. Alguns autores, eles vão relacionar essas funções executivas que a Shapiro aqui aborda com o coping, né? Então, essa capacidade de manter o foco em um objetivo por um longo período de tempo, né, que seria aí a função seletiva. A capacidade de mudar o foco à vontade seria uma flexibilidade cognitiva. A capacidade de inibir o processamento elaborativo secundário de pensamentos, sentimentos e sensações seria o controle inibitório. Quanto à intenção, né, esse componente atitudinal, a forma como participa, né, como o atleta participa da prática, também é essencial. Então, o Bishop, ele vai falar dessa orientação para a experiência, que envolve a curiosidade, o não esforço e a aceitação. Então, tudo isso, né, para Shapiro, a autorregulação é baseada em ciclos de feedback. Então, cultivar intencionalmente a atenção, sem julgamento, leva à conexão, o que leva à autorregulação, a uma ordenação e à saúde. Então, ao desenvolver a capacidade de recuar e testemunhar estados emocionais com a ansiedade, a gente aumenta os níveis de liberdade em resposta a esses estados, né? Libertando-nos dos padrões comportamentais automáticos. Nesse estudo aqui, composto por 288 jogadores de handball romenos, sobre a associação entre estratégias de autorregulação, prática de mindfulness e desempenho, concluiu-se que a prática de mindfulness regula a atenção, afeto e comportamento, facilitando a obtenção de um alto nível de perseverança e determinação, que a gente sabe da importância, né, para o atleta. Então, a pergunta é, né, por que, então, oferecer mindfulness para atletas? Então, temos uma resposta assim, um pouco objetiva, né, que a prática de atenção plena influencia positivamente os resultados de desempenho dos atletas. E o interessante é que essa observação do Baumeier provém de uma meta-análise de 9 ensaios com 290 atletas. Então, a gente tem aí uma evidência científica importante. Nos últimos 30 anos, o campo da psicologia aplicada ao esporte baseia as técnicas no controle dos processos cognitivos e emocionais durante o desempenho. Enquanto que as intervenções baseadas em mindfulness incentivam os atletas a adotarem uma aceitação dos pensamentos e sensações, sem julgamento, em uma prática
que a gente conhece, né? Nós que estudamos Mindfulness, é uma prática que baseia-se mais em um modo ser, sem um objetivo, do que no modo fazer, focada no objetivo. Então, aqui, a gente vê aqui, né? Opa, acho que eu passei. Voltando. Sobre esse tema, né, do esporte, a importância no desenvolvimento psicológico, social e físico, a gente já conhece. O Bento traz aqui, né, essa definição, né, como um fenômeno polissêmico, não apenas pelas suas manifestações, mas pelas possibilidades de desenvolvimento humano que estão associados à sua prática. Então, nós não temos como abordar esse tema sem considerar a abrangência desse processo, né, do esporte, que é contínuo, na verdade, e se integra à ciência. Então, a gente vê várias áreas, né, do conhecimento, elas contribuem e são influenciadas por esse processo. Então, não poderia ser diferente, né, com mindfulness, né, que está inserido no esporte. A gente vê nesse estudo do Biller que o mindfulness, né, pode influenciar positivamente várias habilidades, eu não sei se vocês estão vendo a seta, né, que eu estou mostrando, várias habilidades aqui, os skills, né, com a atenção, desapego, flexibilidade, menos ruminação. Então, o mindfulness, ele influencia essas habilidades já que são trabalhadas no esporte, que é motivação, habilidades de recuperação, gerenciamento de dor, envolvendo dor crônica, né, relacionada ao treinamento, a perda de sono, habilidades de atenção, regulação da excitação, controle motor e a habilidade de comunicação e liderança, que envolve também a criatividade e é fundamental no esporte. Então, a gente observa, ao estudar, né, mindfulness para atletas, uma lacuna de pesquisas no Brasil, né? Na literatura internacional já é um pouco mais, claro, né? E esses estudos aqui, eles vão falar, né, de evidências e traços de atenção plena em atletas podem ser aprimorados no que diz respeito à concentração, desempenho e fadiga. Então, a gente faz essa pergunta também, quando a gente trabalha com esporte, né? O mindfulness, como é que ele atua, né? No autocuidado ou na performance? E a gente traz esse componente aqui, do Bernard Shaw, da flexibilidade, né? O desapego em relação ao resultado. Eu vou ler, não paramos de brincar porque envelhecemos. Envelhecemos porque paramos de brincar. Então, muitas vezes se esquece, né? A prática, o porquê da prática e o prazer, né, do esporte. Então, para tentar responder, né, sobre o autocuidado, o que a gente trabalha no mindfulness, nas práticas de mindfulness, é essa capacidade de se tornar íntimo com os próprios processos. Então, aí é um processo de autoconhecimento, né, que o atleta ele vai se perguntar, né, sobre a emoção, né? A gente fala da prática do treinamento corporal, saber onde está, né, a sensação, a emoção, dar nome para uma emoção, perceber o estresse chegando, conseguir identificar, né, o que é cansaço, o que é lesão. Né? E tudo isso envolve a melhora do burnout, a diminuição do medo de falhar. E o Bumayer, então, ele vai falar, né, que níveis elevados de mindfulness podem ser atingidos durante a prática esportiva com atenção plena. Então, é interessante, a gente destaca isso aqui, que o esporte, ele já contém, então, esse componente, né, de mindfulness. Se você praticar um esporte com atenção plena, você está vivendo uma prática de mindfulness. E aí, sobre a performance, a gente pensa aí, na tradução, né, do performance como resultado, a gente pensa em uma tradução de performar, né, de desenvolver, falando do esporte como desenvolvimento humano.
E aí a gente pensa aqui, né, naquela questão das histórias que o atleta conta para ele mesmo, né, sobre o fracasso, sobre a conquista. E a gente vê aí o lado oposto do self-talk negativo, que é pensar, então, na performance como uma consequência da saúde mental. Então, a gente traz ali, né, essa observação desse estudo, que fala que atletas com alto nível de autorregulação manifestam um maior grau de consciência de seus pontos fortes e fracos, e fazem um maior esforço para alcançar seus objetivos, que acaba, então, promovendo o rendimento, né, uma melhora do rendimento e evita lesões. Então, tem essa conclusão aí, né, a gente pode parar por aqui, que seria o mindfulness como uma intervenção holística que promove o desenvolvimento de várias habilidades psicológicas pessoais, esportivas e de desempenho relevantes. Acho que aí a gente mata um pouco a charada, né, sobre mindfulness, autocuidado e performance. Certo? Então, nós já vimos, né, uma série de aplicabilidades de mindfulness, né? Esse trabalho agora com os militares e no contexto, em vários contextos clínicos diferentes, na verdade, contextos escolares, e também os tipos de efeitos que o mindfulness promove, né? Como a redução do estresse, a melhoria do estado psicológico, e, né, o que a gente está tratando aqui, que é a melhoria do desempenho esportivo. Então, o que a gente procura, então, a pergunta da pesquisa científica é para quem e sobre quais condições o mindfulness pode ser eficaz. Essa pergunta é uma constante. A gente vê aqui, né, na primeira intervenção no esporte, né, do Kabat-Zinn, no remo, em que eles conquistaram a medalha olímpica, e depois se passaram quase 2 décadas sem a gente não encontra, né, estudos na área. E aí a gente tem esses 2 programas aqui, né, o MEC e o MSI, são programas desenvolvidos especificamente para o esporte, programas de mindfulness. Temos a experiência já do Mente Aberta com o handball masculino, temos aí o trabalho do George Mumford, né, no basquete, e o livro dele, né, The Mindful Athlete, e também, assim, são casos de sucesso que estão evidenciados na mídia. A gente quis destacar aqui, né, o treino mental do Djokovic, no tênis, tem esse estudo legal de basquete em cadeira de rodas, aqui na Austrália. A gente tem uma evidência forte de lesões, né, então, só destaquei esse aqui no futebol masculino. Temos esse que eu destaquei para vocês, né, o estudo romeno, o handball, que é interessante, eles estão estudando a autorregulação e gênero, então eles estão estudando o handball masculino e feminino. E nós temos aí nosso estudo com a bocha paralímpica. Então, a gente fica emocionada, estamos há um ano aí acompanhando o trabalho desses atletas. Essa foto é de maio de 2019, antes da gente começar o trabalho. Eles estavam aqui no Open de Toronto e voltaram, né, com 3 medalhas, ouro, prata e bronze, e o melhor resultado nos 22 países participantes. Então, é algo que a gente observa nos estudos de mindfulness para atletas, que é essa necessidade de manter o desempenho esportivo. A busca, né, por esse trabalho com mindfulness provém de manter o que já se tem, porque chega a um ponto que os atletas ficam muito autoconfiantes e a gente observa que isso pode causar um erro, né? Então, aqui eu tenho aqui, então, o meu orientador, que é o professor Marcelo, o orientador, que é o professor Ciro, e o instrutor que nos acompanha todo esse tempo, que é o Gebara Transconhência. Então, o projeto de mestrado, ele conta, então, com a parceria do Comitê Paralímpico, e ele provém dessa demanda que eu tentei explicar para vocês, né? Existe uma demanda científica por evidências
de mindfulness no esporte. E também por uma demanda pessoal de uma atleta de bocha paralímpica, que numa consulta ao médico, o médico sugeriu, então, que ele usasse a meditação, né, que é um dos componentes de mindfulness. Por acaso, esse atleta é o meu irmão, ele é atleta de bocha, não está na seleção, e está em busca de ferramentas, né? Que é o caso da seleção, ela estava em busca de ferramentas. E aí nós chegamos e oferecemos, então, não sei se vocês conhecem, né? O Cola na Branca. Para quem conhece, a gente vai conversar um pouco, então, mais sobre isso. Nós chegamos, então, com essa proposta. Então, a nossa pergunta de pesquisa, se o mindfulness é uma opção de treinamento mental efetiva para o esporte de alto rendimento. Então, a gente tem aqui, né, a gente segue as pegadas aí do nosso mestre, né, o Kabat-Zinn, quando ele fala que para transpor a funcionalidade de um pensamento milenar oriental para o Ocidente, foi fundamental traduzir para a linguagem ocidental, né, a ciência. E aí a gente sabe, né, como o Marcelo já falou, né, sobre no projeto dos militares, o MBHP é o protocolo criado aqui pelo professor Demaso, com a Universidade da Espanha, a Odisseia. Então, esse protocolo que vai ser utilizado, ele é baseado nele, a gente está adaptando o MBHP para os atletas. E também o MBHP, a gente já sabe que foi inspirado aí, em outras, no MBSA, no MBCP e também no Instituto Breathworks, né? Acho que é isso. Então, do que a gente está falando? De uma intervenção baseada em mindfulness, que é esse mindfulness-based intervention. Aqui, diversos estudos comprovam os benefícios do esporte para a autoestima, ansiedade e depressão. O professor Ciro, ele vai dizer que a pessoa com deficiência destaca ainda a relevância no contexto social, uma vez que as conquistas dos atletas paralímpicos modificam a percepção da população acerca da potencialidade da pessoa com deficiência, sendo atleta ou não. Então, a gente tem aqui, né, o movimento paralímpico, ele tem seu conceito inicial baseado no modelo de tratamento e de lazer para os soldados ingleses que voltavam feridos durante a Segunda Guerra Mundial. Nos dias de hoje, o esporte paralímpico não é mais uma etapa do processo de reabilitação. Na verdade, não difere muito do surgimento do esporte moderno na Inglaterra, né, após a Revolução Industrial. A bocha, então, ela foi praticada por muitos anos como uma atividade de lazer, antes de ser apresentada nas Paralimpíadas de Nova York em 84, como um esporte competitivo. Então, a gente gosta de lembrar, né, que o esporte paralímpico é uma atividade de alto rendimento, fundamentado em competições, sob regras pré-definidas, praticado por atletas de ambos os gêneros, com deficiência visual, física ou cognitiva, e que visa a obtenção de resultados em todas as suas modalidades. Então, este artigo apresenta uma avaliação da eficácia de uma intervenção de atenção plena aplicada na redução do estresse em líderes paralímpicos, né? E concluiu, né, que mindfulness diminui os níveis de estresse percebido, menor ruminação e aumento da flexibilidade psicológica. Outro estudo do McDonald avaliou atletas paralímpicos no caso, foi um programa de 8 semanas, com jogadores de basquete em cadeira de rodas, e ele avaliou, então, que mindfulness pode ser eficaz para melhorar o desempenho atlético e a vida cotidiana dos atletas paralímpicos. Além disso, aquela meta-análise, né, com 290 estudos do Lumaia, ela destaca que o mindfulness ele é uma abordagem complementar de treinamento de habilidades mentais para atletas em esporte de precisão. Então, a bocha é isso, né? É um esporte de precisão. A gente vai entrar agora
na parte prática, né, do nosso estudo. Então, o que a gente está tentando responder com esse estudo piloto é que a pessoa com deficiência que pratica esporte de alto rendimento pode se beneficiar de mindfulness, a redução do estresse, e que mindfulness pode favorecer a melhoria e a manutenção do desempenho esportivo. Então, é um estudo exploratório, né, para verificar se a intervenção vai ser bem aceita pelos participantes e se será eficaz para reproduzir esses efeitos que nós estamos esperando. Então, a gente pode dizer que o principal resultado da intervenção, a intervenção ela ainda está em andamento, então não vou ter dados estatísticos como foi apresentado, né, muito bem na aula anterior. A gente vai tentar mostrar aqui que o resultado, né, da nossa intervenção, o próprio planejamento, já é um resultado. A gente vai compartilhar aqui com vocês. Então, envolve aí conhecer o público-alvo, né, avaliar a importância da inclusão da equipe técnica, se familiarizar aí com a natureza da prática esportiva, levar em conta a periodização para poder elaborar o cronograma de intervenção e pensar aí em medidas de avaliação, né, que no esporte já é comum, né, a avaliação pré e pós-intervenção, no sentido de peso e outras questões, e que na nossa intervenção vai ser um pouquinho maior. Então, aqui já tem assim, o primeiro desafio para vocês que estão participando aqui da aula, porque, na verdade, esse aqui são os anéis paralímpicos, desculpa, os anéis olímpicos, né? Então, a gente vê que, na verdade, o símbolo, né, do movimento paralímpico, o primeiro foi esse, né, que se baseou nos anéis também. A gente já começa a ver aí a importância da natureza da prática esportiva com a qual nós estamos lidando, né, um universo que a gente precisa adentrar com muita dedicação. Sobre o público-alvo, né, a gente pergunta qual é a pessoa na figura do atleta paralímpico. Então, a gente tem os estudos falando, né, que são pessoas que, através do seu potencial e desenvolvimento motor e esportivo, de muito esforço, treinamento planejado, e depois de diversos ciclos e competições regionais, nacionais e internacionais, conquistaram as suas vagas para os grandes eventos esportivos. Né? Os atletas da bocha paralímpica, né, que é o nosso caso, no que consiste em quê? Né? Em lançar bolas coloridas perto das brancas, que é aquele cola na branca que eu falei. E é um esporte de precisão. É uma modalidade altamente inclusiva, né? Então, ela inclui atletas com elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências severas, e aí eles são classificados, né, de BC1 a BC4, de acordo aí com as dificuldades e características das lesões. Então, é preciso avaliar a necessidade de outros participantes no treinamento, né, tais como técnicos, fisioterapeuta, coordenador, preparador físico, analista de desempenho. Então, a gente pode dizer que o técnico é o profissional atento à legitimidade do conhecimento científico, no qual ele baseia, né, a estruturação do seu trabalho, ao mesmo tempo em que ele avalia diversos recursos que ainda não possuem evidências científicas comprovadas. Então, a gente vê a necessidade de ofertar aos técnicos um instrumental prático, teórico, para que eles possam também vivenciar em sua vida profissional e pessoal os benefícios, né, da prática. Então, é o que a gente fala, né, que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? A gente vê aqui a equipe que foi para o Paracan, né, em Lima, ano passado, foram 512 pessoas, sendo que 337 eram atletas. Nesse caso aqui, esses técnicos, essa equipe técnica, né, aqui é o calheiro, né, a gente vê aqui nessa primeira figura, o calheiro desse atleta, não vou falar por enquanto o nome dele, é o pai dele. A gente vê aqui embaixo, atrás desses 3 atletas, né, BC1, eles são atletas BC1 e BC2, tem o professor, tem o preparador físico. Nessa figura aqui, já à direita,
nós temos esses dois atletas que são irmãos, né? Eles tiveram a mesma deficiência e buscaram aí no esporte e são campeões, né? São campeões já há algum tempo. A gente vê também profissional de educação física, né? Trabalha aqui como calheiro da outra atleta. E no meio aqui, esse preparador físico e o seu atleta. Então, essa é a equipe técnica que a gente está falando no caso da bocha paralímpica. Então, mudando aqui, a natureza da prática esportiva, a gente pensa aí, então, nesse histórico, né? E que atletas são esses? Que modalidade é essa, né? Então, a bocha, ela entrou nos Jogos Paralímpicos em 1960, a primeira edição dos Jogos Paralímpicos em Roma, inclusive. E o Brasil, na verdade, ele participa desde 2012, isso mesmo, desde 2012 que o Brasil está participando. Ele participou de 3 edições, sendo que no Rio ele ocupou o 8º lugar, o esporte paralímpico como um todo, na verdade. E aqui a gente chega em 2019, né, com algumas conquistas que eu vou detalhar para vocês. Então, essa é a bocha paralímpica, então tem aí, né, toda a constituição, né, a estruturação do jogo, as equipes. Se tivesse mais tempo, eu poderia falar um pouquinho mais. Então, assim, não sei se ficou claro, né, o esporte, a bocha, ela é praticada em uma superfície plana e lisa, onde os jogadores devem lançar ou rolar, né, as bolas coloridas o mais próximo possível de uma bola branca, que é também conhecida como jack nos Estados Unidos, né, assim, em termos internacionais. Então, o jogador, né, par ou equipe, com mais bolas perto do jack, né, é o vencedor. As partidas individuais e de pares consistem em 4 pontos, enquanto as partidas por equipe têm 6 pontos. Então, a gente entra aí, né, no detalhamento aí do esporte, que acho que a gente não vai ter tempo para falar, então vou pular essa parte. Então, aqui as medidas de avaliação, como eu falei, né, então a gente vê aí a importância desses instrumentos validados, em escalas validadas no Brasil, e no caso a análise de desempenho que eu estou destacando, ela é aplicada então somente aos atletas. A periodização, né, para quem já trabalha no esporte, então, sabe aí da estruturação do treinamento, né, que envolve várias variáveis, visando equacionar as cargas, né, para alcançar a potência do atleta, no caso das sessões de treino, até alcançar esses ciclos maiores, aqui o ciclo olímpico, né. Então, tem todo aí, no caso da bocha, tem o campeonato regional, mundial, que são anuais. A cada 2 anos tem o campeonato continental. A cada 4 anos, como foi o ano passado, teve os Jogos Pan-Americanos, o Mundial de Bocha, e a gente sabe dessa fatalidade, eu diria, né, da pandemia do Covid, e os Jogos Paralímpicos foram adiados para o ano que vem. Então, aqui nós temos a agenda, né, da bocha paralímpica, em todas as fases de treinamento, as viagens internacionais e o evento teste que teria esse ano, né, em Tóquio, e que foi cancelado por conta da pandemia. Então, a partir disso, a gente monta esse cronograma, né, que foi falado na apresentação anterior, dos desafios. Esse é um grande desafio que a gente está superando, né? Ocorreu muito bem. A gente fez, então, a palestra introdutória em junho, como eu falei, quando eles voltaram de Toronto. Previmos o treinamento para agosto, porque a gente não esperava que fosse dar tão certo, a gente não esperava que eles fossem nos receber também. E aí, a gente recebeu a notícia que tinha mudado a convocação por conta, né, de toda a logística que eles precisam trabalhar, e antecipamos aí o treinamento, né, o primeiro ciclo
do treinamento para julho, o segundo ciclo foi em setembro, e já fizemos, então, um follow-up, um segmento de um mês, em outubro do ano passado, fizemos outro em março desse ano, e falta, para a gente finalizar o estudo, esse tempo, preencher, né, esse tempo 4, com um segmento de 12 meses. Então, o treinamento em Mindfulness, como eu falei, ele foi oferecido em junho de 2019, julho de 2019. Ele foi constituído de 2 ciclos, cada ciclo com 4 dias de treinamento e 1 hora de práticas, 1 hora de treinamento, com as medidas de segmento que eu já falei, né? 1 mês, 6 meses e 12 meses. Então, aqui a foto do antes, né, do início. A nossa amostra são 11 atletas, né, da seleção, e esses outros participantes, são mais ou menos 14. Então, eu costumo dizer que no meio do caminho teve um Paratã. Então, em agosto, eles foram para o Paratã, e a gente teve a felicidade de estar acompanhando esse ótimo resultado, né? O Brasil, a Bosch ajudou o Brasil a conseguir a melhor campanha da história, com 308 medalhas, é o recorde dos Jogos Pan-Americanos. No caso da Bosch, né, foram 3 ouros, 3 pratas e 1 bronze. E foi muito emocionante, porque no último dia, a Bosch conseguiu o 122º ouro do Brasil. Aqui, eu acho que... Bem, Jogos Pan-Americanos... deixa eu voltar um pouquinho. Aqui, assim, essa imagem muito significativa, né, desses atletas, é muita dedicação, e a gente agradece muito, né, por eles estarem representando o Brasil. Trouxe aqui a imagem desse atleta, que é muito especial para a gente, porque ele é muito dedicado. É um atleta BC3, e o outro atleta BC4, que é um campeão, ele participou das 3 Paralimpíadas, e está aí para a próxima, ano que vem, esperamos, né, que tudo dê certo. E aqui, após, então, o treinamento, em julho, agosto, setembro, né? Esse aqui é a foto após o segundo ciclo do treinamento. Elas ocorrem, né? O treinamento ocorre no Centro Paralímpico, que eu já falei. A gente agradece toda a estrutura que eles deram para a gente no nosso estudo. E os desfechos aí que a gente está buscando, né? Aqui, em outubro, a gente teve também uma agradável surpresa, digamos assim, né? Que eles participaram da Copa das Américas, em São Paulo, no Centro Paralímpico, e conquistaram as 9 vagas necessárias para as Paralimpíadas de Tóquio. Então, foi assim, foi muito comemorado, porque é inédito conseguir todas essas vagas. No Rio, eles foram classificados porque foi no Brasil, então já tinham direito às vagas. Então, é algo que eles comemoram muito, que já tem essas vagas, foram conquistadas em outubro do ano passado. Então, a gente aqui partindo para o final da nossa apresentação, eu me perdi aqui emocionada com as fotos dos atletas. Opa! Vou voltar. Então, aqui, na verdade, são os resultados, né, do nosso estudo, em que a gente observou aí, né, que a gente colaborou, né, com a seleção para que ela aumentasse e mantivesse o desempenho esportivo aí que ela já conquistou há alguns anos. Então, a gente viu o quê? Que o resultado anual projetado para essa modalidade, né, para a Bosch, foi alcançado no período do treinamento em maio. Então, a gente ficou muito feliz com isso, né? O recorde de 308 medalhas dos movimentos paralímpicos, nos Jogos Pan-Americanos, a conquista inédita, né, que eu já falei, das vagas. Esse lugar, né, na verdade, o Brasil, ele, desde 2007, ele ocupa esse lugar de campeão dos Jogos Pan-Americanos. Então, por fim,
Esta pesquisa tentou caminhar no mesmo sentido de outros estudos que identificaram a necessidade de produzir um conhecimento prático para cobrir a lacuna entre a ciência e a prática do esporte. Isso é representado, então, com a criação desse protocolo, né, de treinamento e mindfulness para o esporte paralímpico. E, embora o estudo esteja em andamento, é possível apontar algum impacto de mindfulness como uma opção terapêutica eficaz na regulação das emoções, que no meio esportivo ultrapassa os limites normais de ano, afetam o desempenho esportivo. A gente, para concluir, a gente traz aí essa questão, né, é um paradoxo, que eu já abordei no meio, né, da aula, que é as intervenções baseadas em mindfulness, elas propõem essa atitude sem objetivo e com aceitação. Enquanto que o esporte de alto rendimento, ele orienta, né, para o objetivo, né, de alto rendimento, para obter um resultado. Então, a gente faz esse alerta, né, para o problema com o planejamento de um IBM. Né, quando você vai planejar uma intervenção, você levar em conta, né, que aquela atitude de mindfulness, né, de não estar apegado ao resultado. Isso serve, né, no caso, para a equipe e serve para nós que vamos fazer a intervenção. Então, a recomendação é vincular a qualidade da entrega da intervenção à compreensão que o gestor tem sobre imagens, que é essa que a gente está partilhando aqui, que é um caminho para trazer o Dharma a um cenário laico, que é o que Kabat-Zinn propõe, na verdade. Então, aqui a gente traz ao final, né, deixamos os problemas para o final, que é a falta de grupos de comparação adicionais, é uma questão séria no esporte. Mas no caso dos nossos atletas, isso se justifica por terem características únicas, né, que vai gerar aí um estudo interessante. A amostra pequena para detectar efeitos, isso também a gente justifica por serem medalhistas paralímpicos, né? Eles têm uma vivência fora do comum, né? Bem no Brasil e fora do Brasil. E aí tem a questão, né? O desafio que é investigar em uma população complexa os achados de outras intervenções, né? A gente já destacou aí. A melhora dos níveis de mindfulness, entre várias disciplinas esportivas, né? Ou seja, não é só no esporte. Tem a questão de em que modalidade, para qual modalidade, mindfulness funciona bem, como funciona, é um desafio. A melhora do desempenho fisiológico e psicológico, né? O fato de ser uma abordagem suplementar para esportes de precisão e uma opção terapêutica na regulação das emoções, que é o que a gente, então, está investigando. Então, a gente aí puxa um pouco a sardinha, né, digamos, para o nosso lado, porque é um projeto pioneiro, né, original. Eu diria que ele tem vida própria, né, porque ele surgiu e foi florescendo muito rápido. E é a primeira intervenção, né, baseada em mindfulness com atletas paralímpicos aqui no Brasil. A gente destaca esses benefícios potenciais, né, do nosso trabalho, o componente social, ao ampliar a compreensão da natureza humana por meio do esporte, né, e um componente funcional, né, que é a questão aí envolvendo o desempenho e o foco atencional, além do estresse. E aí a gente fala, né, desse conhecimento científico prático, né, de levar a universidade para a sociedade. Então, de repente, pode gerar aí a realização de um ensaio em larga escala. E também pesquisas, né, que possam avaliar esse protocolo. Então, para finalizar mesmo, né, eu trago aí a figura do Dirceu, que é um atleta, que é uma referência no esporte. Ele participou das 3 Paralimpíadas e ele conquistou aí, dentre os 6 ouros, né, uma prata e 2 bronzes que a bocha brasileira já conquistou. Ele foi responsável aí por 4 ouros e uma prata. E tem um projeto muito interessante, né, um projeto
que une o atleta às empresas, no caso, buscando patrocínio. A gente sabe que a maior dificuldade, talvez, do esporte no Brasil é o patrocínio. E a gente se emociona porque o Disseu, ele faleceu esse ano, né? Faz pouco tempo em março. E aí a gente traz a figura aqui do meu irmão, o José Ricardo, que inspirou esse trabalho. Ele não esteve, né? Não é da seleção, ele não esteve como participante da seleção na Rio 2016, mas usaram a foto dele como garoto propaganda, né? Então eu também aproveitei aqui e vou usar. Então a gente termina essa apresentação com os lemas, né, das Olimpíadas. E embora a aula não seja exatamente sobre Olimpíadas ou Paralimpíadas, a gente sabe que esse espírito, né, ele nos move, né, todo o contexto mercadológico e social que envolve o esporte. Então, no caso das Paralimpíadas, tem o mesmo lema, né, espírito em movimento. Esse lema, ele permanece em todas as Paralimpíadas, enquanto que nas Olimpíadas a gente vê que no caso em 2020 agora então será Unidos pela Inclusão. Eu agradeço e encerro aqui a apresentação. Fico aberta às perguntas. Ou algum acréscimo que o professor Marcelo quer fazer. Obrigado, Márcia. Além de agradecer pela parceria nesse projeto, né, que você vem liderando todo o projeto com a Bocha Paralímpica, pela apresentação do tema, né, de Mindfulness no esporte em geral. Como a Lúcia falou, a gente começou esse trabalho com a seleção olímpica de handebol masculino, né, foi a primeira intervenção mais sistemática que a gente fez no Brasil, e agora junto a um projeto de mestrado com a seleção paralímpica. E o tema do esporte em geral é muito interessante, e não só essas aplicações que a gente falou, mas várias outras. A gente tem agora 10 minutos para as perguntas da audiência, aberto as perguntas de vocês, se vocês quiserem escrever no chat ou simplesmente abrir o microfone. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Tem uma pergunta aqui, Marlúcia, se pela sua experiência, a gente ainda está vendo, né? Mas pela sua experiência, acho que em especial paralímpica, acha que os atletas têm de uma base boa de mindfulness, um baseline bom de mindfulness? Desculpa, Marcelo, sua voz sumiu um pouco. O essencial da pergunta eu não ouvi. Se? Repetir aqui. Ela perguntou se você, na sua experiência, a gente ainda não tem esses dados, né? Se o baseline dos atletas já é mais alto para mindfulness. O que você acha? Então, a gente tem aí um feedback muito positivo dos atletas, a gente tem um feedback positivo da equipe técnica e, inclusive, do coordenador, né? Que eu mencionei, o Moisés Fabrício, ele traz essa mudança, né? Embora a gente, como o professor falou, a gente não tenha a análise completa dos dados, mas eles reportam essa melhora, né, em vários contextos, desde contextos pessoais, né, no dia a dia, contextos no treino pessoal, individual, né, agora na quarentena, cada um, eles não estão se encontrando, né, mas cada um dá um jeito de fazer o seu treino, e eles observam, na questão do relacionamento e também em grupo, né, então a gente tem um depoimento do coordenador, né, como vocês viram, a gente teve uma coincidência, né, que teve o primeiro ciclo, depois teve o resultado dos Jogos Pan-Americanos, depois o resultado da Copa América. E o coordenador, ele veio no nosso segundo ciclo de treinamento, aliás, no segmento de um mês, um pouco, ele veio, assim, porque ele ficou impressionado com a melhora da atuação dos atletas, então foi bem interessante. E ele, né, veio falar que ele também precisaria, lógico, né,
fazer mindfulness, né? Então, é algo que contagia, a gente tem um feedback positivo, interessante. É isso? Respondi? Eu achei que não. Quem está falando? Então, eu, Daniela, fui eu que... Oi, Dani. Né? Então, Marúcia, obrigada pela sua aula. Eu estava curiosa se antes deles praticarem mindfulness, se eles já têm traços de mindfulness pelas suas condições, comparado aos outros atletas, né? Não sei se nem se teria um legal. ou qualquer coisa assim. Foi essa que foi a minha pergunta. Fiquei curiosa aí. Então, legal essa sua pergunta. É um interesse da nossa pesquisa também, mas a gente, às vezes, não tem como medir isso com uma amostra pequena, né? Tão pequena. Então, é interessante. Eu acho que vale a pena aí, sei lá, desenvolver uma pesquisa nesse sentido, né? Porque eu tenho, assim, eu convivo com uma atleta de boxe há muitos anos. Então, eu vejo, o que me incentivou muito a fazer o trabalho, é que, para mim, ele tem traços muito fortes, né, de mindfulness, né? O próprio jogo, por ser um jogo de precisão, né? A gente vê nas fotos, mas a gente não está pesquisando isso especificamente, né? Esses traços. Tá bom, obrigada. Não tem estudo sobre isso em outros níveis também, viu, Dani? A gente não tem esse dado e realmente para poder falar, afirmar aí, seria uma pesquisa com N bastante grande e representativa. Mas a hipótese é essa, que os atletas partiriam de um nível maior de atenção plena pelo próprio ato esportivo. Agora, na aplicação, como a gente, né, a Marúcia e outras aplicações, tem bastante espaço de melhora. Tá certo. Mesmo que haja, né, um maior nível de treino, tem muito espaço de treino. Então, não já tragam no teto. Bastante espaço pelas pesquisas, bastante espaço também. Ainda tem espaço, né, para trabalhar. Tá bem, obrigada. É uma pergunta importante, né? Fazem mesmo, né? Será que eu preciso treinar um atleta em atenção? Aqui a base do esporte de espaço de treinamento. Obrigado pela pergunta. Obrigada. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Acho que a Patrícia está perguntando se você pode falar brevemente, Malu, se as escalas que foram aplicadas. E a outra pergunta da Patrícia, se tem outros estudos com equipe técnica e com familiares. A gente, como a Maru se apresentou, a gente está aplicando também, mas eu não me lembro se tem isso em outros estudos. Você lembra, Marlúcia? Não tem nada, em todos os estudos que nós investigamos, não tem nada. E aí também é um dos nossos interesses, na verdade, né? A gente tem esse interesse aí porque a família, no caso do esporte paralímpico, ela é muito presente, né? No treinamento e mesmo nas competições mesmo. Então é interessante. Mas não vimos nada até agora. Sobre as escalas, né? As escalas em relação à ansiedade, depressão, toda essa questão psicológica, a gente disponibilizou aqui no slide, eu acredito que vocês vão poder visualizar melhor, mas foram a escala MAS, que mede a atenção, a DAS-21, especialmente para depressão, ansiedade, e a Hucol-Breath, que avalia aí a questão da qualidade de vida. No caso do desempenho, a avaliação do desempenho é uma escala, né, é um instrumento já utilizado específico do esporte. Tá? Fora isso, né, eu acredito que a questão dos questionários de quali, né, que no caso preparado especificamente para essa pesquisa pela Mente Aberta, né, e que são mencionados no slide, mas também qualquer coisa eu posso também passar por e-mail
eu esqueci de colocar meu e-mail, né? marlucia.jesus@unifesp.br. Essa e qualquer outra dúvida, tá bom? Professor Marcelo, eu vi uma pergunta que eu não entendi muito bem, não sei se você viu, que é sobre uma investigação no esporte no gelo, que o Marcelo colocou, que fica à disposição para nós fazermos, é isso mesmo? Algum trabalho? Posso falar, obrigado, trabalho bacana aí, eu trabalho com esportes, né? Trabalho na Confederação de Esportes no Gelo, e eu já venho conversando com a Patrícia Celani para a gente trazer isso para o esporte. E eu tenho 7 esportes completamente diferentes, além do Paralímpico, então eu tenho bobsled, skeleton luge, curling, hockey e patinação. Então dá para a gente aplicar de várias formas muito disso do que você colocou, da questão de atenção, de concentração. Do esporte paralímpico, a gente tem o curling, que é muito próximo da bote, então eu acho que dá para a gente até trabalhar, você trabalhar nessas comparações. Então nós nos colocamos, eu já anotei teu e-mail aqui, nós nos colocamos à disposição, a confederação tem sede aqui em São Paulo, eu tenho uma arena de esportes no gelo que a gente abriu no começo de janeiro e estamos voltando assim que permitir em setembro, outubro, mas já temos atletas competindo em 4 ciclos olímpicos no bobsled, que treinam parte do tempo aqui no Brasil, então me coloco à disposição, coloco os meus esportes todos para que a gente, né, se amplie essa base de pesquisa, a gente possa desenvolver um trabalho em conjunto bacana. Obrigado pela oportunidade e parabéns. Obrigada, Marcelo. A gente fica muito feliz, né? Quando a gente vê esse interesse que o esporte precisa, a gente vê que eles buscam ferramentas, né? Agradecemos bastante. Aí, não sei se o professor quer falar. Muito legal. Obrigado, Marcelo, pelo convite, né? A gente está aberto a essas parcerias. Pode ser o doutorado da Marluce. Mas aí acho que a gente já está com o seu contato, a gente conversa depois para ver a melhor maneira dessa parceria, né? Eu acho que quanto mais isso se espalhar pelos outros esportes, mais legal. Obrigado, perfeito, Marcelo. Obrigado a você. Então a gente estamos entrando no horário do almoço de vocês. Queria agradecer a presença de todos aqui hoje, agradecer a excelente palestra da Marluce. Não sei se Marluce quer fazer alguma mensagem final. Peço só desculpas, estava muito nervosa, né? É a minha primeira aula assim, online, aberta. Estou muito feliz. Muito obrigada a todos. Ninguém reparou, fica tranquila. Então, obrigado a todos que nos seguiram. E o nosso próximo seminário vai ser também online, pelo Zoom. A gente vai manter esse formato pelo menos até o final do ano. No dia 14 de setembro, mesmo horário, das 10h30 às 12h30. Nós vamos falar sobre mindfulness para organizações e corporações e mais lideranças. As 2 intervenções vão ser feitas pelo professor Rogério Alia, que é nosso parceiro, né? Tanto de pesquisa como de ações. É professor da faculdade da FEA da UF de Ribeirão Preto, da Faculdade de Economia e Administração, e ele vai falar sobre esse tema que a gente vem trabalhando. Ele, em especial, tem muita experiência com isso, na aplicação, na pesquisa. Então, convido a todos que nos sigam, depois a gente vai divulgar os links, né, nas nossas redes sociais. Então, mas anotem aí, dia 14 de setembro, na segunda-feira também, das 10h30 às 12h30. Como eu falei no começo, essas aulas ficam gravadas no nosso canal do YouTube. É só entrar no nosso site, mindfulnessbrasil.com, tem um link no nosso canal. E em breve elas estarão disponibilizadas lá também. Então, muito obrigado a todos que participaram, né? A Soninha, o Marcelo, a Lúcia, que deram as aulas excelentes, as perguntas de todos vocês. Então, até setembro. Um ótimo almoço, uma ótima semana.